Irmãos, nós estamos retomando, né? Depois de um século e quase, um século e meio de ausências, mas depois das férias estamos aí de volta e vamos retomar aí a nossa sequência de estudos sobre uma família para a glória de Deus. Nós estamos ainda no tema 6, falando sobre educação dos filhos, né? Nesse currículo nós propusemos desde o começo do ano. Nós estamos aí praticamente no meio, né? Tem aqui, onde nós estamos falando da educação e logo depois vamos tratar do ensino. E para seguir aí o nosso currículo, nós vamos primeiramente fazer uma oração para iniciarmos a aula de hoje e depois fazer uma breve recapitulação para que a gente consiga seguir um pouquinho mais debaixo do cuidado do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos como família do Senhor, em escola dominical, com a oportunidade de estudar a Tua palavra, também compartilhar, tirar dúvidas que porventura surjam. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza de tal modo que nossa mente esteja cativa ao Senhor e à Tua palavra, e que o Senhor mesmo nos conduza à Tua verdade, pois é ela que nos sustenta. É o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em Efésios, né, nós tivemos a devocional, o texto de Efésios. Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor na carta paulina aos Efésios, no capítulo 6, mas nós vamos ler agora o verso de número 4. Efésios, capítulo 6, verso 4. Vamos fazer uma leitura todos juntos, a uma só voz. Diz assim, pois, então, a palavra do nosso Deus. Todos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ótimo. Nós temos trabalhado então com os princípios de educação e quando começamos a falar desse assunto, nós fizemos uma distinção, né, que está norteando aí as nossas aulas sobre o que é educação e o que é ensino. É óbvio que dentro do contexto da Bíblia, muitas vezes as duas palavras são usadas como sinônimos, não há uma distinção, mas entendo que é preciso fazer essa distinção, pelo menos dentro do nosso contexto aqui de aula, para que identifiquemos, inclusive, um dos erros que nós temos cometido como pais. Quando nós tratamos, então, de educação, nós, de um modo bem simplista, apontamos para você que educação está direcionada ou foca a formação do caráter, do ser, do indivíduo. Quando você está educando alguém, você está moldando, você está discipulando, você está transformando, colocando ele numa forma que vai conduzir tal indivíduo a ser quem ele é. Então, na educação, você olha a formação integral desse indivíduo em todas as áreas, na área espiritual, na área moral, na questão de caráter, no convívio social e por aí vai. E a distinção que nós fizemos sobre ensino é que o ensino ele foca ou está direcionado na transmissão de um saber. Né? Você pode ensinar o seu filho a amarrar os próprios sapatos, mas isso não vai mudar absolutamente nada na essência dele. Se ele for tranqueiro, ele vai continuar sendo um tranqueiro que sabe arrumar o sapato ou amarrar o sapato. E se ele for um bom filho, ele vai ser um bom filho que sabe amarrar o sapato. Então o ensino você só está passando ali informações ou a transmissão de um saber, né? Enquanto educação, que é o que nós temos focado nesse primeiro momento, você está moldando. Educação é justamente esse discipular, esse moldar, né? Enquanto que ensino é só a transmissão do saber. E aí identificamos que uma das dificuldades que os pais têm
é que muitas vezes nós estamos preocupados em ensinar e não em educar. Você ensina boas maneiras para os seus filhos, você ensina ele a ser bonzinho, só que você virou as costas, a essência pecaminosa e malvada dele continua lá, porque você não moldou, você não educou, você não colocou ali uma estratégia de moldar, ou como o Deuteronômio vai falar, você não inculcou, né? Você não colocou dentro dele, no coração e na sua mente, o que de fato importa. Você não passou valores, você não passou ensinamentos dos quais ele não vai se apartar mesmo quando chegar à fase adulta. E esse é um problema. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu trouxe o meu filho para a igreja a vida inteira, ensinei ele a ficar quietinho no culto, ensinei ele a trazer a Bíblia, ensinei ele fazer a oração do Pai Nosso de cor, o Salmo 23, eu ensinei ele a vir na escola dominical, parará. Ensinar é uma coisa, meu amigo. A grande questão que nós temos chamado a sua atenção é que o nosso papel como pai, como mãe, é educar. E isso dá um trabalho miserável, né? Porque isso exige esforço, dedicação, repetição, exige vida, andar, criar situações, exige você estar com ele ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, como Deuteronômio vai nos ensinar e já falamos. Ou seja, vai exigir tempo, vai exigir esforço. E muitas vezes, o que os pais da nossa geração não têm é tempo e esforço. Nós queremos um negócio simples, né? Tanto é que a geração de hoje fala, não quero ter filho porque filho dá trabalho. Assim? Ninguém quer ter esforço. Adota um menino de 35 anos que já está pronto, então, é isso, né? Mas não, isso também ninguém quer. Então, veja, focar na obrigação de educação, e isso vai produzir resultado. Agora, se você só passou saber, você pode até moldar algumas posturas no social, né, no público, mas no coração dessa criança, ela vai continuar inclinada para o pecado e para o mal. Então vamos lá, nós declaramos que existe ensino sem educação, mas não existe educação sem ensino. É lógico que nesse processo de educar, você também vai estar passando saber para eles, mas com o objetivo de moldar o caráter. Aí nós estudamos alguns princípios, vimos que é necessário você educar os seus filhos, apesar de ser um grande desafio, como diz aí o Dr. Van Grone, mas que é seu dever fazer. E por que é? Vamos lá, por que as crianças devem ser educadas? Vamos lembrar, são dois motivos específicos. Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Nós vimos vários textos aí que estão aí no slide que apontam para o fato de Deus chamar a atenção, falar, olha, eduque seus filhos. E o segundo motivo, porque elas são pecadoras, né? Essa é a realidade que a Sagrada Escritura nos apresenta e que muitos pais têm dificuldade em entender, né? Muitas vezes nós queremos lidar com as nossas crianças como se elas fossem santas, anjos, né? E não, elas são pecadoras, nasceram em pecado, elas são inclinadas para o mal, os pés são ligeiros para aquilo que não agrada ao Senhor. Tanto que você não precisa educar seu filho para o mal. Eu sempre brinco aqui, nunca, nenhum pai chegou e disse assim, filho, vem aqui hoje que eu vou te ensinar a mentir. Você não precisou dar essa lição para ele. Ou então vem cá que eu vou te ensinar como ser desobediente. Aí você cai no chão, rola, esperneia. Quando você for no supermercado e o papai falar não, né, para alguma coisa que você pedir, você vai fazer desse jeito. Aí você
cai no chão, rola, esperneia. Você precisa ensinar isso? Eu acredito que ninguém ensinou isso para ninguém, né? E nem educou para fazer isso. Porque já nasce. Ele já nasce pronto. A estultícia, vai dizer provérbio, já está ligada ao coração da criança. E aí, muitas vezes, nós queremos ensinar boas maneiras, mas não queremos moldar o caráter. Então, você só fica, nossa, isso é feio, nossa, não fala isso. Mas você não molda. E é essa a grande dificuldade, irmãos. Ou então nós queremos tratar com as nossas crianças, às vezes com 1, 2 anos, como se fossem adultos. Juninho, eu já conversei com você, Juninho. Nós já participamos de um acampamento sobre o tema, Juninho. O moleque tem 1 ano e meio, 2 anos. Ele não vai entender, meu. Ele vai entender o mecanismo de educação, da correção que a Bíblia nos apresenta. E Bíblia é essa que nós cremos que é a palavra revelada de Deus, que é perfeita. Então, qual que é o erro da nossa geração? Nós desprezamos o direcionamento das Escrituras na educação dos nossos filhos e começamos a fazer da nossa casa um laboratório de práticas contemporâneas determinada geralmente por ímpios. E seguimos um padrão estabelecido, muitas vezes, por pessoas que não temem a Deus para tentar fazer uma experiência com os nossos filhos. Estamos colhendo o que estamos colhendo aí. Uma geração que não sabe nem quem ela é. Está em crise em todos os sentidos, nas questões mais básicas, mais essenciais. E a tendência é piorar. Não tem mais como salvar essa geração. Isso porque o número de ímpios é sempre maior do que o número de crentes. Mas ainda é possível salvar a nossa descendência. Dentro da sua responsabilidade como pai, de educar biblicamente os seus filhos. Então, eles são pecadores e você tem que levar isso em consideração. Depois, então, nós vimos que, cientes de que é uma ordem de Deus e que as crianças são pecadoras, nós caminhamos aqui para um padrão de princípios para a educação dos filhos no padrão bíblico. E o primeiro princípio é que você tem que ter um manual, você tem que ter uma base, você tem que ter algo que seja de fato a regra para direcionar a educação. O que você vai ensinar, como você vai ensinar, onde você vai ensinar, se der errado, que tipo de sanção que você vai aplicar, que tipo de castigo que, se for necessário, você vai imputar. Ou seja, você precisa ter diretrizes, uma fonte de autoridade, uma fonte de diretrizes na educação dos seus filhos. E dentro da visão bíblica, a própria palavra de Deus é essa única regra de fé e prática. O segundo princípio que nós trabalhamos é que a tarefa da educação dos filhos é uma tarefa do casal e que não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É possível você terceirizar o ensino, apesar de vermos que o sistema de escolas e tudo mais está falido também, está fracassado também. E é por isso que tem tantas famílias, na maioria delas cristãs, que têm brigado, né? Têm aí trabalhado para voltar a um padrão de homeschooling ou de escolas confessionais, um padrão diferenciado no passar de informações, no passar de ensino. Mas o ensino você pode terceirizar. Agora, a educação, não. É sua responsabilidade como pai, é sua responsabilidade como mãe. E a Bíblia vai colocar um peso, como nós já vimos, estudando aqui Efésios, ainda mais sobre a figura masculina, que é o líder da casa. É sobre você, homem, que pesa a responsabilidade de direcionar esse negócio.
Eu não sei quanto a você, a sua experiência, mas é lógico que na nossa cultura a mãe acaba sempre passando um pouco mais de tempo com as crianças. E isso aconteceu também na minha educação. E aí, geralmente, a gente tende a ser um pouco mais desobediente com quem está mais perto de nós, a gente vai pegando intimidade, aí a gente abusa um pouquinho. Só que aí, eu lembro do meu pai sempre chegando, a minha mãe falava, eu reclamava alguma coisa, meu pai chegava e dizia, que palhaçada é essa que eu vou fazendo com sua mãe? O que sua mãe falar, está falado, meu amigo. Se eu não estou aqui, o que ela fala, ela manda. Ok? O pai referenda, mesmo que a nossa cultura acabe colocando um peso na educação mais para a mãe, mas o pai tem que estar ali referendando. Aí nós vemos os pais de hoje, né, que quando estão ali no barco, que deveriam assumir o timão, né, o leme desse barco, chega lá, o menino começa a fazer uma desobediência, a menina começa a dar algum problema, ele fala, ô bem, olha o seu filho aqui, ô mozão, ô manga rosa, ou o bigate de goiaba tá dando trabalho. Você é o cara, meu amigo. Então é você, a responsabilidade é sua. De chamá-lo a atenção no sentido de, para onde você está indo, cara? Esse, então, é o segundo princípio. E o terceiro, que você fala assim, pastor, quando que isso acaba? Né? Quando que eu vou terminar esse negócio da educação do meu filho? Nunca. Até você morrer. É um investimento integral para toda a vida. Mesmo você velhinho, seu filho também já, né? Como diz o Ailton, aí, os dois com a carteirinha, né? De mais de 60, né? Sei lá, com 80, com 60, que seja. Você ainda é o pai. E sempre vai ter alguma situação que você vai ter que falar, cuidado. Porque você sempre vai estar à frente dele. Nem se for para mandar, sei lá, com 85 anos, ter que chegar para o Juninho e mandar ele para o urologista aos 60. Não tem problema. Mas você sempre vai ter que estar indicando esse negócio. Não termina. Aquela ideia, né? De que, não, pastor, meus filhos estão tudo formado. Né? Quando o menino fazia 18 anos, você já mandava para o mundo, fala, pronto, está tudo formado. Não, biblicamente falando, não. É um negócio integral por toda a vida, onde você tem que estar ali direcionando. É lógico que vai mudar a tratativa. Depois que seu filho é adulto, depois que ele formou família, você não vai chegar lá, vem cá que eu vou te bater porque você não está sabendo educar direito o meu neto. Não, é lógico. Mas são conversas, são transmissão de conhecimento, de vida, de experiência que você vai ter a responsabilidade de passar, mesmo porque dentro desse ponto nós tratamos que existem tempo e modos para você apontar a educação dos seus filhos. Então, esses são os 3 princípios bíblicos que nós já estudamos. Aí, em mãos disso, cientes disso, tendo isso aqui como base, o fato de que, então, Deus ordenou, as crianças precisam porque são pecadoras, e os princípios para a educação, tendo a Bíblia como a fonte de ensino e de regra, uma consciência que é o casal que tem que estar envolvido com isso, e que é um investimento integral para toda a vida, nós começamos a falar sobre que esse investimento ele tem que entrar em todas as áreas da vida, a educação espiritual, a educação social e a cultural. Né? Espiritual, comunhão com Deus, social, relacionamento com todas as demais obras da criação, não só indivíduos, mas tudo, e cultural, que é, você tem que educar o seu filho a ser produtivo, a não ser ocioso, não ser vagabundo. Faz parte desse processo, ok? E aí, então, nós fechamos esses princípios, e de posse aí, então, desses 3 princípios, ter a Bíblia como fonte, uma atividade do casal e um investimento de modo integral, nós chegamos na parte prática, que é como. Tá bom, pastor, eu sei por que eu devo,
os princípios que eu tenho, e aí agora, como que eu ponho isso em prática? E aí nós começamos a tratar algumas posturas, né, ou princípios para aplicar isso. O primeiro princípio que nós tratamos é que você tem que amá-los. A Bíblia diz que os filhos são uma maldição na nossa vida. É isso que a Bíblia ensina? Não, a Bíblia diz que as crianças são bênção, herança do Senhor. E quando não muda isso no seu coração, quando você já olha para o seu filho como se ele fosse um peso, meu Deus, por que eu fui ter essa coisa? Ou se aquilo já, nossa, se eu não tivesse esse menino, minha vida ia ser tão boa. Então, se isso já está no seu coração, se o filho não é bênção para você, você vai transmitir isso na educação. E é incrível que as pessoas fazem isso com muita naturalidade e de uma maneira sem perceber. Né? Às vezes, no contexto da família, já está de pernas para o ar, você chega e vai tratar o pai ou a mãe, vai falar, meu Deus, depois que nasceu essa coisa, pastor, nossa, esse menino, olha, o senhor não sabe, me tira do sério, não tem como, minha vida virou de pernas para o ar, depois que essa criatura veio à existência, maldita a hora que eu engravidei. Eu falei para o fulano que eu não queria. Ou não, isso aí aconteceu. Foi um espirro que nós demos. Não planejamos. Mas aí, veio, né? Agora o que nós vamos fazer? Não dá para jogar, pôr no saco e jogar no rio. Então, as pessoas vão deixando isso, de certa forma, transparecer para a criança. Ela fala, puxa vida, eu sou um estorvo para meu pai, eu sou um problema para minha mãe. Aí, às vezes, a mãe, na conversa, se eu não tivesse, né, sido mãe, talvez hoje eu estaria em Paris, mochilando pela Europa. Engravidei, né, bem? Engravidei, fazer o quê, né? Agora tem essa outra mochila aí, né? E aí vai. E a criança ouvindo isso, ela vai crescer dentro de um ambiente que ela não é amada, que ela não foi planejada, de que ela é um estorvo, de que, por mais que ela tente, nunca vai mudar a realidade que os pais têm em relação a ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no como é deixar claro que essa criança é amada. Depois nós vamos estudar como que você mostra isso para a criança, como que ela se sente amada. Isso aí é um outro momento. Além dessa postura de amor incondicional e abnegado, afinal de contas é seu filho, nós estudamos as semanas aí sequenciais a essas posturas, que você, o segundo modo, a segunda postura para educar seus filhos é não provocando a ira, que foi o que nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 4 de Efésios. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E aí nós caminhamos com algumas situações práticas que podem provocar a ira, né? A superproteção, a superindulgência, o favoritismo, o desprezo, o desestímulo, metas irreais, a condescendência, né? Que é a complacência, ou ao mesmo tempo a ideia de humilhar, de críticas injustas, uma disciplina excessiva e uma vida de modo incorreto. Se você não dá um bom exemplo, obviamente que isso irrita. Meu pai exige isso de mim, mas ele não faz, aquele miserável. Você acha que isso traz ira ou não? Claro que traz. Então, essas posturas que muitas vezes nós fazemos e que não tratamos com os nossos filhos e que na formação do caráter deles nós temos que mostrar para eles, inclusive, que nós não somos perfeitos, que nós erramos, que nós falhamos, porque ela vai chegar, ela vai apontar o dedo, mas o senhor não faz, é verdade, eu estou lutando contra isso, peço perdão a Deus, mas não é porque eu não faço, ou porque eu tenho dificuldade em fazer determinada coisa, que eu como pai não tenho que exigir que você seja melhor do que eu. Porque a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer para o seu filho é fazer com que eles se tornem pessoas melhores do que você foi. Ser melhor do que você é. Porque o sentimento de um pai verdadeiro, não de um outro qualquer, mas de um pai verdadeiro,
é que o sucesso do filho e do filho ser melhor que você, isso não é competição. Isso não te prejudica. Pelo contrário, esse é o desejo de todo pai, de toda mãe que realmente ama os seus filhos. Então, reconhecer os próprios erros para que os filhos possam vencer aquelas mesmas inclinações e se tornar uma pessoa melhor do que você, tem que estar dentro dessa pauta da educação. E aí que entra também aquela postura do amor que nós já falamos, que é de o pai não se colocar como o perfeitão, de tal forma que é impossível aquela meta aí, eu nunca vou conseguir satisfazer a vontade do meu pai, eu nunca vou agradar o coração da minha mãe, não tem jeito. O sarrafo está muito alto, eu não vou conseguir pular isso nunca. Metas irreais, aí isso ira. Aí a criança fala, quer saber do negócio? Cara, não dá, não vou alcançar mesmo, então vou chutar o pau da barraca, e aí pelo menos, para chamar a atenção dos meus pais, eu vou começar a dar trabalho. Então provocar a ira, irmãos, é algo que a Bíblia nos exorta para não fazermos na educação dos nossos filhos, porque pode ser de fato um tiro no pé. E quanto mais humano o pai e a mãe forem, de mostrar, inclusive, de pedir perdão, mais você vai trazer o sentimento para a sua criança, falar, peraí, ele também erra, então eu também erro, mas ele também pede perdão, então eu também posso pedir perdão, e a gente pode acertar juntos. Então não provoque os seus filhos a ira. E o exemplo aqui é o pior modo para você, quando você não dá exemplo, é o pior modo para gerar ira no coração. E hoje eu quero então iniciar a terceira postura aí, que é a sequência aqui do texto, do verso que lemos, né? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas, então mas aí, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios, abre a sua Bíblia lá, Provérbios 29, 17. Provérbios, capítulo 29, verso 17, vai nos dizer assim: corrige o teu filho e te dará o quê? Te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu quero usar aqui o termo disciplina como o ato de corrigir, de colocar limites e corrigir as práticas contrárias, ilícitas, pecaminosas dos seus filhos. Apesar do termo ser da mesma radical de discipular, né, que aponta essa ideia de moldar e de colocar uma forma sobre ele, a ideia da disciplina é a aplicação da sanção por ele não entrar no padrão do discipulado. Então, disciplina é a correção que vai acontecer naturalmente para aquela postura obstinada e não seguir um padrão que você está apresentando. Né? Então, a palavra de Deus vai colocar o mecanismo da sanção ou da disciplina, da correção, como um mecanismo possível e que deve ser aplicado, obviamente, de maneiras com limites que a própria palavra de Deus, que é a fonte, vai te dar, mas que são essenciais para manter a criança dentro de uma linha, dentro de um limite, dentro de um padrão, para que você não venha perdê-la totalmente. Porque a falta de disciplina, segundo as Escrituras, traz vergonha. É a tristeza da alma do pai e da mãe. Agora, o filho disciplinado, foi corrigido e que anda dentro de uma postura correta, isso traz descanso
Você sabe que isso vai trazer paz ao seu coração, tranquilidade, você confia e vai trazer delícias, ou seja, vai trazer alegria, orgulho. Puxa vida, fulano tem sido um bom filho. E é obrigação dele, nós já vimos isso em outro momento, como filho, de trazer alegria aos seus pais. Isso faz parte do honrar pai e mãe. Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu quero citar um dos livros que nós estamos usando, né? Que é a Família da Aliança, do Van Groningen, e a Bíblia e Sua Família, do reverendo Augusto Nicodemos e da esposa. E eles vão dizer assim, a palavra disciplina, então, vem do latim e significa ação de aprender, instruir-se. O seu objetivo é ensinar a criança a autogovernar-se e a desenvolver limites internos. Os pais devem disciplinar os seus filhos seguindo o exemplo do próprio Deus para conosco. A Bíblia diz que o próprio Deus nos disciplina. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 8, você tem ali, inclusive, uma revelação da estratégia da disciplina de Deus para o povo de Israel. Deus fala, eu te levei lá para você passar fome mesmo, para você aprender a depender de mim. Eu te levei lá para te humilhar, para você baixar a sua bola e entender que você precisa depender de mim. Ou seja, isso tudo fazia parte dessa estratégia de discipulado que o próprio Deus teve com o seu povo. E quando você vai para Hebreus capítulo 12, nós temos uma analogia que o autor dos Hebreus faz sobre a questão da comparação do pai e da mãe, que disciplinam seus filhos, inclusive com correção física, mostrando que o próprio Pai Eterno faz isso conosco. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 em diante. E aí o que eu quero dizer contigo, ao ler esse texto, é o seguinte, quando nós nos colocamos numa postura mais sábia que Deus, e aí escolhemos que na educação dos nossos filhos nós não vamos aplicar o princípio bíblico da sanção, da correção, da disciplina, você está comprando um risco para você mesmo. É lógico que, como eu já disse, existem limites estabelecidos pela própria palavra de Deus na aplicação da disciplina. Mas tem famílias, e eu tenho visto isso acontecer dentro da igreja há alguns anos, desses 30 anos de ministério, que simplesmente falam assim, não, eu não vou disciplinar os meus filhos. Eu vou orar pelos meus filhos. Você deve orar pelos seus filhos, obviamente. Mas, meu amigo, a oração não é o método que a Bíblia apresentou para que seu filho seja desligado da estultícia dele. O método que a Bíblia vai apresentar para você tirar a estultícia dele é dar lá um acionamento, né, justamente físico, para que ele ligue os ouvidos. É assim que Van Groningen vai falar, né? Que às vezes uma correção, ele usa justamente esse instrumento, né? Que às vezes um tapinha no bumbum é o que vai acionar os ouvidos da sua criança. Você está falando, ela não está ouvindo. Você está falando, ela não está ouvindo. Aí você vai e aciona o botão de emergência. Pum, pum. Estou falando, ela não está ouvindo. Pronto. E essa disciplina é algo que traz a adrenalina necessária para que ele assimile, inclusive, a instrução que você está passando. Quando você fala, não, mas os psicólogos e clínicos dizem que não pode fazer um negócio desse. Aí você está tomando uma escolha na sua vida. Ou você vai seguir a Bíblia como fonte de regra e prática, ou você vai seguir o conselho do ímpio. Mandar na prática dele. A Bíblia manda você fazer isso. Ai, mas olha só, que a Bíblia é retrógrada por causa disso. Então tá, faça a sua escolha. E aí depois você vai, obviamente, colher os frutos dessa escolha. E que por toda a história da humanidade já mostrou para nós qual é o tipo de colheita. Só que o ser diferente, né? Porque na nossa cabeça assim, comigo vai ser diferente. Ah, não vai. 1 mais 1 dá sempre 2.
práticas de desprezo do padrão bíblico, vai trazer o seu preço. Não duvide disso. Vejamos aí então o texto. Hebreus 12, verso 4, nos diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ele vai citar Provérbios, né? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Dentro da cultura da questão bíblica, o corrigir os filhos é um padrão natural da educação. Gente, que pai que não vai disciplinar o filho? Que pai que não vai corrigir? O autor aos Hebreus não imaginou que no século XXI, né, o padrão mudaria completamente. Porque hoje você fala assim, não, eu sou pai, por isso que eu não corrijo. E nós já temos aí pelo menos 2 ou 3 gerações que entraram nessa barca furada. E essa barca furada está me levando, só no Brasil, 1.000 adolescentes por ano em suicídio. Porque a criança sem correção, ela é entregue a si mesma, ela fica perdida. A formação do caráter dela só vai terminar lá para os 20 anos. Só que, como eu disse, você tem tratado o seu filho de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, como se ele já fosse adulto. A criança, na primeira infância principalmente, ela só vai entender a reprovação através da correção. Não é macaco que você fala assim, ó, vou te dar uma banana ou não vou te dar uma banana. Ela não sabe a distinção disso aí. Os primeiros aninhos de vida é só fazer o talco subir. Se não fizer o talco subir, ela não vai. É tu na fralda, apesar que você não usa mais talco hoje, né? Mas você, enquanto não abalar o gel da fralda, ele não vai entender. É lógico que, como a Bíblia mesmo vai dizer no limite, você não vai espancá-lo. Não é violência, é correção. Mas é um instrumento que a Bíblia diz como uma característica natural. Que pai que não faz isso? Essa é a pergunta que o autor faz. Porque é o natural. O que mais que ele vai dizer? Mas se estáis sem correção, verso 8 eu estou, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E é isso que você vai produzir se você não tiver disciplina em relação aos seus filhos. Se você não disciplinar, eles vão ser de fato um bastardo. E você também não vai ser pai. Porque um pai, na visão bíblica, é um pai que está preocupado com a educação integral do filho e que dentro desse processo de educação integral do filho, a correção faz parte do pacote. Verso 9. Além disso, até aqui ele está falando de um princípio moral geral, né? Falando de Deus, aí aqui ele vai usar o exemplo mais claro da educação dos pais no contexto de pai e filhos aqui humanos. Além disso, e não da relação de Deus com o seu povo, mas ele diz, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Então, no processo bíblico, disciplina gera respeito. Aí por que os pais têm negligenciado a disciplina? Porque os pais não querem ser respeitados. O que os pais querem?
serem amados. Por isso que você pega um pet. Porque você pode estar bravo com ele, você pode ter batido nele, deixado ele sem ração, você chega no final do dia, a gente lambe ele, aí você se sente amado. Ai, só você me entende, Lulu. Não Lulu de Luciano, né, gente? É que Lulu era o nome do meu quando eu era criança, né? Então, os pais hoje eles não querem ser respeitados, eles querem ser amados. E aí, como quer ser amado, então ele não usa da disciplina. É lógico que muitas vezes na sua mente você está aquele padrão, talvez que você viu do seu pai ou dos seus avós, que não era respeito, né? Você tinha medo, porque eles eram violentos. Não é disso que eu estou falando. A disciplina não é um salvo-conduto para você descontar os seus traumas, o seu estresse, violentando seus filhos. A Bíblia nunca disse isso. Muito pelo contrário, a Bíblia ela coloca um padrão de limites. Então, talvez na nossa cabeça, não, falar em disciplina é pensar lá no pai que pegava um fio de cobre lá e descia no lombo da molecada. Talvez você tenha conhecido um tio, uma tia, alguém que faz isso. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma correção física dentro de um padrão bíblico que vai gerar respeito, porque é esse o objetivo da disciplina. Então voltamos aqui o verso 9. Então tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Aos pais terrenos de novo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. É aquilo que eu te falei, você não vai ficar batendo no seu filho a vida inteira. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. É isso, veja só, a disciplina não é você descontar a sua raiva, mas é gerar algo proveitoso, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina conduz o seu filho a andar em retidão. E o verso 12 diz, por isso restabelecei as mãos decaídas e joelhos trôpegos, ou seja, essa postura dúbia, não assuma de fato, né? E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. De certa forma, o que o autor está dizendo é que a disciplina é um instrumento para cura das inclinações, da teimosia e das obstinações que toda criança tem. Então, irmãos, se a Bíblia de fato é a regra de fé e prática para nós, o direcionamento dela em relação à educação dos nossos filhos, usando o próprio exemplo de Deus para conosco, tem que ser algo levado em consideração, do modo correto, do jeito próprio, considerando as variações, mas você não pode desprezar. Hoje, nós temos perdido os nossos filhos pelo mau uso da disciplina. Ou o excesso, você ultrapassou, ou a falta. E o padrão bíblico é justamente usar o exemplo do próprio Deus. Então, tratando ainda dessa disciplina, ele vai dizer assim, essa disciplina deve obedecer os ensinos da palavra de Deus, sendo aplicada como? Entre aspas, porque eu estou usando os livros que citei. Primeiro, com amor. Vamos dar uma olhada lá? Provérbios 13, 24. Você nunca vai disciplinar com raiva.
Se você fizer isso, você está errando. A sua disciplina, quando você vai aplicar a disciplina, você tem que aplicar de um modo racional. Você sabe por que você está aplicando e você tem que indicar, de certa forma, à criança por que ela está recebendo aquela disciplina. Senão não vai produzir o efeito. Provérbios 13, 24 vai dizer assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo, ou seja, desde pequenininho, o disciplina. Então a disciplina ela tem que ser aplicada como uma demonstração de amor. E por isso você não pode fazer quando você está bravo, com raiva, nervoso. Né? Você acabou de limpar a sala, o moleque vai lá e joga toda a mamadeira dele assim, irada e quer arrancar o corpo. Não. Mesmo porque essa é uma situação que nem às vezes requer uma aplicação de disciplina. Você não sabe o que aconteceu, se você não fechou direito a própria mamadeira, não é verdade? Às vezes só derrubou porque você não rosqueou direito a tampa desse negócio. Uma criança de um ano e meio não vai fazer isso aí sozinho. Tá? Mas é fruto do amor. Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18, falando que a disciplina com equilíbrio, né? Ele diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. É lógico que o objetivo nunca é esse. Mas o equilíbrio, portanto, é o padrão na aplicação de disciplina. Você fala assim, mas isso acontece, nós vimos coisa recente aí, tem histórias recentes. E aí você vai ver que a disciplina é usada fora do padrão bíblico, quando você tem esses excessos assim. Porque o pai que teme ao Senhor, uma mãe que teme ao Senhor e que tem a Bíblia como fonte, ela sabe que a disciplina é uma aplicação racional que ela vai aplicar no seu filho, como demonstração de amor e de acordo com o equilíbrio, ou seja, com limites e ao mesmo tempo até com uma perspectiva hierárquica, no sentido da aplicação, né? Aquele termo que ficou conhecido mais recentemente com dosemetria. A aplicação da disciplina você tem que usar dosemetria. Ok? Seu filho fez um negócio absurdo, tem uma dose que você vai dar. Seu filho pegou um batom e escreveu lá no espelho, né? Perdeu o mané, você vai aplicar uma outra dose. Isso é bíblico. Bem? Não perde a oportunidade, né? Mas veja, essa é a ideia. Se a gente exige isso para a sociedade, no relacionamento com o filho, a mesma coisa. O que mais? Vamos lá para Colossenses, capítulo 3, verso 21. Colossenses 3, 21. Dentro da mesma linha lá da ira, lá de Efésios, Colossenses 3, 21, olha, pais, não irriteis os vossos filhos, e aqui ele dá um motivo, para que não fiquem desanimados. Aqui eu coloco, dentro desse padrão, que você tem que respeitar, inclusive, a idade dele. Você não pode exigir para uma criança uma postura de um adulto e discipliná-lo por isso. Porque senão você vai desanimar. É aquela questão do ponto anterior das metas irreais, de elevar o sarrafo muito grande. Não adianta você, como pai, querer aplicar uma exigência independente da característica e da capacidade da idade do seu filho. Porque senão você vai desanimar, você vai irritá-lo.
A aplicação da disciplina tem que considerar as fases das crianças, a capacidade que elas têm, aquilo que ela já assimilou, aquilo que ela já aprendeu. Você não vai cobrar algo que ainda não foi ensinado, ou que ainda ela não tem nem capacidade física para realizar. Então a disciplina ela segue um padrão de equilíbrio, como nós vimos no anterior, e que dentro desse equilíbrio tem como objetivo não desanimar a criança. Caramba, não importa o que eu faço, meu pai sempre me bate. Não, você precisa moderar isso aí. Voltando para Provérbios, capítulo 22, nós vamos pegar uma sequenciazinha aqui, que vai te apontar que essa disciplina, ela não é castigo. Como nós vimos em Hebreus, ela visa a justiça, o respeito. Ela tem como objetivo, ela tem um porquê da aplicação. Não é simplesmente bater por bater. Tem pai que bate por bater. Por que você está me olhando? Pum, bate. Por que você não está me olhando? Bate. Bate por bater. Né? Isso aí é pai desequilibrado, está fora do padrão bíblico. Não é disso que nós estamos falando. Porque a disciplina ela tem um porquê, ela tem um propósito, tem um ensinamento. Veja lá, verso 15 do Provérbios 22. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então o objetivo aqui é afastar da criança a essa estultícia, a tolice que está ligado a ela. E ele está obstinado demasiadamente a colocar o garfo de metal na tomada. Só um tolo para fazer isso. E ele o é, porque é uma criança, ele não tem conhecimento. Aí ele vai lá. Aí você chega, Bruninho, faz isso. Aí ele olha para sua cara e vai lá. O que você vai fazer? Vai entrar com uma demanda extrajudicial contra o Juninho? Mandar, sei lá, oficial de justiça apresentar uma intimação para ele, para você levar ele para entender sobre energia elétrica, qual os resultados de enfiar um garfo na tomada elétrica. Não. Você vai ter que aplicar a correção. Para tirar a estultícia. Esse é um dos objetivos, é gerar um ensinamento. Porque não cabe nesse negócio. Então vai, faz para você ver o que acontece. Não, você tem que pôr a disciplina. Porque se você mandar ele fazer para ele ver o que acontece, pode ser que ele não tenha a segunda chance. E se você não usar a disciplina para tirar essa estultícia dele, a estultícia pode tirá-lo de você. Quantas crianças morrem por tolice? Porque os pais não ensinaram através da disciplina. Se ele leva um tapinha na mão, 2 tapinhas, vai na terceira vez, leva, eu falo, não vou levar mais tapa na mão, vou parar com isso. É tirar a estultícia. O que mais? 23, capítulo 23, verso 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Não é a aplicação de uma correção física que vai matar o seu filho. E aí você tem uma ordem, não retire. Verso 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Da mesma forma que você está corrigido por uma questão específica, essa mesma disciplina servirá de instrumento para educá-la e corrigi-la para situações espirituais. E aqui apontando, inclusive, para uma situação de morte física. Capítulo 29.
verso 15. Olha o padrão. A vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo, vem o quê? Envergonhar a sua mãe. E aí o verso 17 nós já tínhamos lido depois, né? Corrige o teu filho, te dará descanso e dará delícia à tua alma. Veja a comparação. A falta de disciplina traz vergonha, enquanto que a aplicação da correção traz honra, traz delícias. Então não retire. Agora usa esse mecanismo dentro do padrão bíblico. Gerard Van Groningen, né, o Dr. Van Groningen vai dizer sobre a disciplina. Talvez um tapa no traseiro seja necessário para aguçar alguns ouvidos. Pode ser que a única maneira de fazer com que os ouvidos se tornem sensíveis sejam através do bumbum. É aquela adrenalina que você dá assim, né, que até treme. Está me escutando agora? Eu falei para você não fazer. Você vai fazer? Pronto. Não queiram ser mais sábios do que as sagradas escrituras, irmãos. Não queiram. Não retire a disciplina dos teus filhos. Faça de a maneira correta, dentro do padrão bíblico, visando a educação, o ensino, visando o respeito e não o temor, visando a justiça, visando ele aprender a lidar com as próprias inclinações malévolas do seu próprio coração, mas não retire a disciplina dos seus filhos. Você escolha, o primeiro princípio que tratamos, ter a Bíblia como fonte de regra e de prática para a educação dos seus filhos. E a Bíblia pede para você dar uma atenção especial para a aplicação da correção, para a aplicação da disciplina. É lógico que isso tem uma fase na vida. Semana que vem, aí nós vamos entrar na quarta postura, que é a admoestação. Que aí já considera uma criança maior. Uma criança que já tem condição de falar. Admoestar significa você chamar a razão. Né? Isso para crianças maiores. Não adianta você querer simplesmente chegar lá com a criança pequenininha, que ela só vai entender a partir do momento da aplicação da correção física. Mas para os maiores aí, vai admoestar no Senhor. É o que diz lá também, né? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São complementares. E a semana que vem nós vamos trabalhar um pouco mais com esse ponto.